Você já ouviu falar na expressão obrigação de fazer? Não? Então se prepare, onde você estiver, pois vai começar mais um Explicando Direito. Ser motorista de alguém, pintar uma parede de uma casa de terceiro, esculpir uma escultura, realizar um show. O que estas atividades têm em comum? Elas são consideradas pelo direito como uma obrigação de fazer, mas antes de vocês entenderem o significado de obrigação de fazer, vamos entender o próprio significado do termo obrigações diante do direito. Em uma sociedade de múltiplos interesses, algumas pessoas assumem compromissos com outras, de forma que o direito se volta a regular esses compromissos, tentando impedir assim que uma das partes seja indevidamente lesada. A obrigação, para o direito, é um tipo de compromisso que, segundo as palavras de Cristiano Chaves, seria vínculo existente entre pessoas pelo qual uma assume uma prestação em favor da outra, vinculando seu patrimônio. Para você entender melhor, um exemplo de obrigação seria a compra e venda de um produto, onde uma pessoa assume uma prestação em favor da outra, vinculando assim um patrimônio. Agora que você entendeu brevemente o significado de obrigação, você tem que entender os elementos que caracterizam a obrigação. São compreendidos três elementos constitutivos da obrigação. O primeiro elemento é o subjetivo, que se refere aos sujeitos da relação jurídica. Esses que se dividem em sujeito ativo, o credor, aquele que tem o direito de exigir algo do outro da prestação, e o sujeito passivo ou devedor é aquele que tem que cumprir a prestação ali presente. E, anote aí para não esquecer, ambos os sujeitos devem ser determinados ou determinável no momento em que se cumpre a obrigação. O segundo elemento é objetivo ou material. Refere-se ao objeto em específico que se chama prestação. Essa prestação pode ser positiva, quando se trata de obrigação de dar e fazer, ou negativa, quando se trata da obrigação de não fazer. A prestação será o objeto imediato, esse o objeto próximo e direto da obrigação. É como em uma compra, que se estrutura no seguinte raciocínio. Na compra, o vendedor se obriga a entregar, uma modalidade de obrigação de dar. Prestação positiva, uma ação. Para entendermos qual é o objeto imediato dessa obrigação, é simples. Basta se perguntar: dar, fazer ou não fazer o quê? Se for um apartamento, ele será o objeto imediato da obrigação, podendo ser também chamado de objeto. O terceiro e último elemento é o vínculo jurídico ou elemento imaterial. Tratar de vínculo jurídico é entender o que permite o sujeito ativo exigir do sujeito passivo a realização da prestação, podendo o vínculo jurídico nascer de fontes como contratos, declarações unilaterais de vontade e os atos ilícitos. Chegou o momento do se liga no esquema para você organizar melhor as suas ideias e conseguir organizar os seus estudos. Pronto, você já entendeu até aqui o significado de obrigação e seus elementos constitutivos. Agora você vai entender o significado da obrigação de fazer, que já aprendemos que é uma prestação positiva. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, a obrigação de fazer seria o serviço humano em geral, seja material ou imaterial, a realização de obras e artefatos ou a prestação de fatos que tenham a utilidade para o credor. A prestação consiste, assim, em atos ou serviços a serem executados pelo devedor. É preciso entender que a obrigação de fazer se baseia em prestações que formam a. No trabalho físico ou intelectual determinado pelo tempo, gênero ou qualidade. B. Num trabalho determinado pelo produto, ou seja, pelo resultado. C. Num fato determinado simplesmente pela vantagem que traz ao credor. Assim, a obrigação, sendo uma prestação de serviço, sejam eles físicos ou intelectuais, o interesse do credor se concentra na energia do obrigado. Já quando é na produção, obra intelectual material, como escrever um livro ou construir uma casa, o credor se concentra no produto ou resultado final do trabalho do obrigado. Entendemos o significado da obrigação de fazer. Vamos tentar entender como ela se divide e organiza. A obrigação de fazer se divide em fungíveis ou impessoais e infungíveis. As personalíssimas. A obrigação fungível é aquela que qualquer pessoa pode cumprir,
O devedor não é uma pessoa específica que se ausenta, impossibilita o cumprimento da prestação. Pintar uma casa ou dirigir um carro são exemplos. Obrigação infugível só pode ser cumprida exclusivamente pelo devedor. Por exemplo, uma parede pintada especificamente por Alex Urbach, ter o carro dirigido por alguém famoso no ramo da direção. São exemplos. Devemos considerar que uma obrigação fungível pode se tornar infungível pelas partes. Por exemplo, João deixar claro que quer o senhor Mateus para pintar sua parede. A lei resguarda de maneira específica em seu Código Civil o que fazer diante o descumprimento da obrigação por meio de indenização. Artigo 247. Incorre a obrigação de indenizar perdas e danos do devedor que recusar a prestação, só a ele imposta ou só a ele exequível. O artigo 497 do Código Civil traz também: na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se o procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Visando aqui a Justiça, desde as reformas gerais do antigo CPC, garantir primeiro o cumprimento específico. Quando tratamos da obrigação fungível, o seu descumprimento só ocorre na única possibilidade de ninguém cumprir a obrigação. A obrigação de fazer fungível pode-se indicar um terceiro para a realização do serviço. Se Mateus foi contratado para pintar uma parede e não foi deixado clara a preferência, o mesmo não podendo comparecer, pode o credor optar por uma das três coisas. Primeiro, indenização por perdas e danos. Segundo, cumprimento específico. Terceiro, execução por terceiros à custa do devedor. O artigo 249 traz em seu texto: se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandar executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo à indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente da autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Se no caso da urgência referido, o credor não precisa atuar com autorização judicial, já que é o rito tradicional para a execução de terceiros, ressaltando-se que, quando se trata da execução, deve-se manter um valor razoável ao serviço, mantendo-se uma boa-fé objetiva, tirando a compensação financeira caso o valor ultrapasse determinado. Vamos para o Se Liga no Esquema, para vocês organizarem suas ideias e ficar fera no assunto.